Ok, estamos aqui começando mais uma aula, hoje, quinta-feira, 31 de agosto, e nossa aula hoje é sobre análise de processos e estabelecimento de melhoria contínua nos nossos negócios. Estou aqui com essas empresárias maravilhosas, assíduas, presentes nas aulas semanais abertas, e vamos hoje participar, né, trabalhar um pouco desse conteúdo aqui e desmistificar algumas coisas sobre processos. Quando a gente fala essa palavra, a gente fica imaginando coisas muito difíceis, que demandam muito tempo para implementar nas nossas empresas, mas na verdade não é isso. É a gente traçar um planejamento, fazer um passo a passo e acompanhar o que é que está funcionando e o que não está funcionando na nossa empresa. Então, como eu estava falando agora, o estabelecimento dos processos ele vai servir para a gente identificar muita coisa. O que está funcionando, o que não está funcionando bem na nossa empresa, identificar gargalos, o tempo que a gente leva para executar as ações, as nossas equipes, quem trabalha com equipe, né? Eu, particularmente, tenho equipes de funcionários nas ruas, porque o meu setor é de telecomunicações, né? Provedor de internet. Todas nós somos clientes de internet, então a gente sabe que para o provedor eu preciso pedir um suporte técnico quando a minha internet falha, eu preciso pedir um boleto, né? Eu preciso pedir uma mudança de endereço, caso eu precise me mudar. Então, para tudo isso ser feito, a empresa ela tem que determinar como isso vai ser feito, qual o processo a seguir, né? Então, por exemplo, lá na nossa empresa, a gente estabeleceu o uso de uma plataforma, né, para ter acesso às conversas do WhatsApp com os nossos clientes e ficar ciente de todos os atendimentos que estão acontecendo, né? Para quem tem muitos clientes de serviços, é interessante que, se você tiver mais de um vendedor, você tem uma plataforma, você gestor, que você consiga ver tudo isso aí e gerenciar esses atendimentos. A comunicação, se está sendo correta, se está sendo adequada, se está sendo rápida, principalmente para o serviço de internet. Então, o meu cliente ele fala lá na minha plataforma e ele quer um atendimento rápido, né? Então, eu preciso entender o que é atendimento rápido. Para algumas pessoas é 2 minutos, para outras pode ser até 30 minutos, né? Mas tudo isso vai depender do nosso público e a gente só vai entender isso analisando, percebendo quais são as diferenças entre cada público, entre cada cliente, e dessa forma a gente estabelecer condições para que o serviço seja bem prestado, né? Então, eu vou começar aqui a apresentar para vocês. Minha janelinha vai ficar pequena aqui, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só levantar a mão ou abrir o microfone, tá? Para a gente começar a nossa aula literalmente. Vamos lá, começar apresentando aqui para vocês ficarem cientes de tudo que a gente vai aprender hoje. Vamos lá. Compartilhar a tela. Agora deixa eu achar aqui. Achei. Conseguem ver minha tela? Sim. Deixa eu compartilhar aqui. Muito bem. Quem sou eu, vocês já sabem, né? Sou especialista em eficiência operacional dos negócios. Sou professora, sou advogada, por isso que eu falo tanto em comunicação eficiente, para que a gente consiga estabelecer uma comunicação boa, principalmente com os nossos clientes, uma comunicação não violenta, uma comunicação horizontal, né, para que a gente não se coloque numa posição superior e acabe afastando as pessoas da gente. Então, isso é muito importante, analisar tudo isso quando a gente está em contato com o nosso cliente, né, em contato com nossos alunos, seja de que setor a gente esteja falando. O momento gratidão, eu acho que alguns de vocês ainda não conhecem, é aquele momento em que eu peço para que vocês pensem em alguma coisa positiva que aconteceu nas últimas 24 horas. E por que eu sempre trago isso nas minhas aulas? Para que a gente lembre das coisas positivas, porque a gente consegue lembrar de muita coisa negativa, né? Ah, eu acordei tarde, eu perdi o ônibus, meu alarme não disparou. Então, esse momento da gratidão, em que a gente pensa em pelo menos 3 coisas boas que aconteceram no nosso dia, e pensar também qual foi a nossa participação para que essas coisas acontecessem, ela faz com que a gente resgate o positivo
resgate a nossa energia, dê aquele gás mesmo, para que a gente lembre que sempre, mesmo nos piores dias, a gente sempre tem coisas positivas para lembrar. E focar no positivo, né? Focar no positivo, porque aí a gente potencializa esse positivo, a gente se enche de esperança, a gente se enche de coisas boas para terminar o nosso dia, seja para começar o dia ou para terminar, certo? Então pensem aí, se quiserem anotar ou compartilhar com a gente aqui no chat alguma coisa positiva que aconteceu com vocês, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Então, primeira coisa, a gente vai fazer aqui 5 passos em que a gente vai analisar alguns processos dentro das empresas e também para a gente tentar estabelecer algumas melhorias, certo? Dentro da sua empresa. Primeiro, o que é que a gente vai falar? A gente vai falar um pouco sobre a introdução à análise desses processos. E como é que a gente pode analisar? O que é processo dentro de uma empresa? O que é que vocês entendem como processo dentro de uma empresa? Alguém quer compartilhar? Um grupo de atividade, uma sequência de atividades que leva a um resultado. Exatamente. Uhum. É uma sequência de atividades que tem uma meta, busca um resultado, tem um objetivo claro, definido, né? Que muitas vezes a gente faz de forma intuitiva, tá? Hoje a gente vai tentar colocar isso em termos, né, utilizados nessas fórmulas de gestão, e para que a gente consiga colocar em prática de uma forma mais profissional, de uma forma mais didática, e que a gente consiga estabelecer alguns pontos, né, de uma forma não fixa, mas lembrando assim, de vários pontos importantes que a gente deve levar em consideração na hora dessa análise. Tá joia? Vamos lá. Então, eu citei aqui alguns, são vários pontos que são cruciais quando a gente vai analisar um processo. Eu trouxe aqui alguns para vocês, que são os processos-chave, os fluxos e sequências, o tempo e os recursos, identificar os gargalos, a coleta de dados e o benchmarking. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Os processos-chave, por exemplo, no salão, Ana Clara, o processo-chave, a cliente chega no seu salão e ela pede para fazer algum procedimento. Vamos lá, uma escova, né? Um combo, escova, hidratação e corte. Então, vamos supor um combo entre escova, hidratação e corte. Hoje meu cabelo é cacheado, não faço mais muita escova, mas eu sei que primeiro você corta o cabelo para depois fazer a escova, não é isso? Então a gente Não, precisa. Oi, pode falar. pode sim. No, no meu caso, eu prefiro cortar ele depois do processo de lavagem. Lavar, hidratar, eu prefiro Isso, cortar ele molhado. molhado, exatamente. Isso. Aham, pois é. Mas há Então quem isso faça ele seco também. há quem faça seco, né? O cabelo cacheado Uhum. ele pode ser cortado a seco também, né? Você Sim. lava, seca ele e já dá um corte a seco, porque o cabelo cacheado ele tem aquele formato, né, que não vai Que ficar só ele tem, fixo. que é único. Isso, que é único, exatamente. Então, isso é um procedimento, né? Então, a É pessoa chega verdade. no seu salão, ela pede um serviço e você já sabe como você vai realizar aquilo ali, né? Então, é importante que você deixe isso muito, muito bem estabelecido para que não fiquem dúvidas, para que a pessoa já saiba como vai ser esse tratamento, como vai ser, né, todo o serviço que ela vai receber. Então, desde os serviços mais simples até os mais elaborados, é importante a gente estabelecer os processos-chave, a gente entender como é que vai funcionar. Por exemplo, na loja da Adriana, a Adriana recebe um contato via WhatsApp, né? Você trabalha com, perdão, Adriana, você falou no início, artigos femininos, não é isso? Acessórios femininos, que é bolsas, óculos, lingerie. Uhum, exatamente. Oi, cortou teu microfone, Adriana. Cortou? Oi. Tá ouvindo agora? Tô sim, tô sim. Pronto, é bolsas, pijamas, óculos e lingeries. Uhum, isso. Então a pessoa ela entra no seu WhatsApp, né, no seu atendimento online, então ela já Isso. sabe o que ela vai ter, né, no seu atendimento, quais são os seus artigos. Ou seja, você trabalha o seu Instagram para deixar isso claro para o cliente, para que ele já saiba, né, o que é que ele vai buscar junto com você. Isso já é um procedimento, certo? Certo. Marília faz uns bolos maravilhosos, né? Marília
como é que a gente chama? Ai, meu Deus, esqueci agora. Doceira. Isso, doceira. Exatamente, né? Então, o que é que acontece? Marília também tem o atendimento dela pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Que tem que ser ágil, tem que estar com tudo pré-estabelecido para que a coisa funcione muito bem. Então, quais são os fluxos e as sequências que acontecem nesse atendimento? Por exemplo, deixa eu falar um pouco do meu negócio. Fluxos e sequências. O cliente ele entra na minha plataforma e ele pede um boleto. Então, lá eu tenho o procedimento automático, que basta ele colocar o CPF dele, ele não precisa falar com o atendente, ele já vai receber esse boleto automaticamente, certo? Então, isso já me poupa muito tempo, já poupa tempo para o cliente e ele pode ter acesso a todos os dados dele, né? Todos os boletos que ele quiser. Ele pode pegar o desse mês, pode pegar o do mês que vem, e ele não precisa ficar esperando por isso. Então, é importante essa plataforma online para ganhar tempo para todo mundo, tanto para a empresa quanto para o cliente, certo? Então, é esse fluxo e essa sequência. Se ele não quer um boleto, ele quer falar diretamente com o setor de suporte técnico, então ele escolhe outra opção, certo? Então, aí o atendente vai falar com ele, vai estabelecer uma conversa, vai seguir um passo a passo. Estou sem internet, então eu vou procurar qual é o motivo que ele está sem internet. O aparelho está desligado, né? É falta de internet em um dispositivo apenas? É falta de internet em todos os dispositivos da casa? Então, eu preciso seguir esse passo a passo para entender melhor o problema do cliente e direcioná-lo melhor e colher informações para essa equipe que vai atender esse cliente. Observa que a gente precisa primeiro saber do cliente, esmiuçar o que é que está acontecendo, para só então a gente direcionar o melhor atendimento para ele, né? Eu estou falando muito da minha empresa, mas isso acontece também nos meus processos de mentoria. Eu dou mentorias individuais para empresárias e empresários também. Então, para que eu consiga atender melhor esses empresários, o que é que eu preciso fazer? Colher informações sobre o que o negócio deles, o que é que eles fazem, quais são as expectativas dele em relação ao meu atendimento. Como eu fiz com vocês no início da aula, perguntei o que cada uma faz, para que a gente fique mais próximo, para que a gente gere conexão e que para que eu possa direcionar melhor o que eu vou entregar para vocês, seja nessa aula, seja num processo de mentoria, de consultoria, de workshop, certo? Então, tudo isso a gente precisa deixar bastante claro. E aí entra na coleta de dados. Quanto mais dados eu tiver, melhor eu vou poder atender o meu cliente. E esses dados, eles não servem para ficar engavetados. Esses dados, eles têm que ser trabalhados. Eu tenho que estar sempre com eles à mão, certo? Eu estou, por exemplo, um psicólogo. O psicólogo, ele sabe a vida da pessoa, né? Você faz sessão por várias vezes. Então, esse psicólogo, ele vai conectando essas informações, ele vai adicionando a cada atendimento. Tanto é que a gente fica meio nervoso, né? Quando a gente está na sessão de terapia e ele começa a anotar. Então, a gente fica pensando, meu Deus, é alguma coisa muito grave. Na verdade, não é. É uma coisa que ele achou interessante trabalhar, se não nesse encontro, num próximo, né? Estabelecer uma outra metodologia de atendimento, um outro tipo de terapia, seguir uma corrente diferente, não sei se chama assim. No direito, a gente tem as várias correntes que defendem uma tese e outras defendem outra. Mas é preciso que eu fique atenta a todas as informações, não é verdade? E o benchmarking? O benchmarking, o que é que significa? É uma comparação ativa. Por exemplo, Ana Clara tem um salão de beleza. Então, ela precisa comparar o serviço dela no sentido de saber o que a concorrência está oferecendo, os preços que estão praticando. Isso não significa bisbilhotar o que os outros estão fazendo, mas saber se o seu produto está no mesmo nível do que a sua concorrente do bairro ou da mesma cidade está oferecendo, para que você não fique para trás, para que você observe o que é que está dando certo lá, o que é que vale a pena para você. Não quer dizer que se ela baixar o preço, você vai baixar também. Entende? Então, a gente não precisa ficar acompanhando essas ondas, mas a gente precisa fazer uma comparação positiva do que vem dando certo e do que é bom para a gente também. O benchmark ele pode ser utilizado em relação à concorrência, ele pode ser utilizado uma empresa que tem várias unidades. Então, na unidade da cidade A, tal procedimento funciona da melhor forma, feito dessa forma, da forma A. Na outra cidade B, esse procedimento está demorando demais. Então, o que é que está acontecendo para naquela cidade A
esse procedimento ser mais rápido, mais célere, mais eficiente, e na outra cidade, o que está acontecendo que ele não está sendo tão eficiente. Então, essa é uma comparação. Bench quer dizer dados, né? Um banco. Então, marking são os pontos. Eu vou anotando aquilo que eu vou observando, o que é que está sendo bom em um dos lados e o que é que não está sendo bom no outro, e o que pode ser feito para melhorar isso aí, certo? Tempo e recursos, que a gente acabou não comentando. Qual é o tempo que leva a cada procedimento? Qual é o recurso que eu preciso? Eu preciso mudar o recurso para ganhar mais tempo? Ou tá bom desse jeito? Né? Eu preciso implementar coisas diferentes para ganhar mais tempo? No meu caso, na plataforma online, eu precisei. Eu precisei de um ponto específico em que o próprio robô, né, da minha plataforma mandasse diretamente o boleto para o meu cliente, para ele não perder tempo, para ele realmente... Otimizar tempo. Oi? E se chama otimizar tempo também, né? Você Exatamente. Uhum. Porque o que é que acontece? Algumas pessoas não gostam muito de plataformas online, de mensagens automáticas, mas aí remete um pouco ao que a gente falou na aula passada, que uma cliente minha disse, olha, eu não baixo nem o WhatsApp Business porque eu não gosto daquelas mensagens automáticas. E eu perguntei, qual é a mensagem automática que você não gosta? Ela disse, aquela que diz, retorno assim que possível. Então, o que é que acontece? Com essa mensagem, retorno assim que possível, eu estou dizendo ao meu cliente que ele é a última das prioridades. Eu não estou dando, perdão, eu não estou dando um prazo para ele, né? Eu não estou dizendo qual é o meu horário de serviço, porque veja a diferença. Se eu digo, oi, sou Iris Canto, especialista em mentorias e consultorias para negócios. Meu horário de atendimento é das 8 às 19. Então, se ele fala comigo 19h01 e eu não respondo, chega essa mensagenzinha para ele, ele sabe que eu só vou estar disponível no outro dia, né? Então, isso já deixa ciente de que o meu horário de trabalho é aquele, e é para todo mundo, não é só para ele, certo? Então, eu já deixo esse cliente ciente de quando eu começo o meu atendimento e quando eu termino, né? Se eu puder falar com ele, for uma coisa urgente, já for um cliente que eu conheça, então eu posso sim abrir uma exceção, né? Mas se o meu horário já estiver lá bonitinho, então não vai ter problema nenhum, entendeu? Então é muito importante que a gente deixe essas mensagens otimizadas para que o cliente não se sinta aí ignorado. A gente falou disso, um pouco disso na aula passada, tá? O cliente que se sente ignorado, ele não vai fechar um contrato com você, a não ser que você seja a única opção, coisa que hoje em dia é muito difícil a gente ser a única opção de algum tipo de serviço, né? Então, fica bem complicado quando a gente não deixa essa linguagem muito clara, essa linguagem eficiente, essa comunicação, quando ela não flui, ela prejudica o nosso negócio. Dúvidas, pessoal, com relação a isso aqui? Eu ainda vou enviar no grupo um e-book para vocês com alguns pontos desses, tá? Descritos, para que vocês consigam pegar melhor. E ao final dessa aula tem mais informações, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai mapear alguns processos. E o que quer dizer mapeamento de processos? É a gente colocar no papel mesmo. Eu sou muito do papel, tá? Eu trabalho com sistemas, mas eu gosto de olhar as coisas escritas, eu gosto de agenda, eu gosto de apostila, eu gosto de escrever à mão. Nem todo mundo é assim, né? Mas essas pessoas que já têm mais de 40 anos, feito eu, a gente gosta... Né, Adriana? A gente gosta de um papelzinho, né? Eu já estou aqui com o papelzinho lá. Isso, exatamente. Pois é. Então, vamos ver aqui alguns pontos bem interessantes para a gente mapear no processo. Quais são as etapas que a gente precisa mapear? Eu preciso mapear as entradas do meu negócio. Eu preciso mapear as entradas, quanto é que eu recebo? Sim. Né? Eu preciso mapear as entradas de produtos que eu recebo no meu negócio. Sim. Preciso mapear as saídas também, quanto é a minha despesa, né? Preciso mapear a saída dos produtos, saber o que é que eu ainda tenho em caixa, né? O que é que eu ainda tenho em estoque, perdão, para que, quando a cliente me pergunte se eu ainda tenho a calça número 42, 44, eu saber qual é o meu estoque. Então, tudo isso precisa estar bem mapeado, precisa estar bem organizado. Quando você tem um estabelecimento pequeno, necessariamente você não precisa de um sistema, né, muito complexo, mas sim precisa de organização, precisa saber o que você tem para ser célere no atendimento. Porque se a cliente pergunta 8 horas da manhã se você tem a calça e você só responde meio-dia ou à tarde, existe uma grande chance dela desistir,
né? De se sentir ignorada e de partir para outra loja, não é verdade? Então, falando aqui um pouco sobre os recursos envolvidos. Quais são os recursos envolvidos em cada etapa do nosso negócio? Quanto a gente gasta? O que é que a gente faz hoje que a gente tem muitas despesas com relação a marketing, por exemplo, né? Muito tem se ouvido falar de marketing digital, né? De desenvolver campanhas de marketing. Quem não está no digital não está no mundo. Então, tudo isso são recursos envolvidos que a gente precisa delimitar bem. A gente precisa saber quanto a gente vai gastar, né? A gente precisa saber o que é que a gente quer no marketing digital, se a gente quer vender, se a gente quer mais seguidores, se a gente quer mais engajamento do público. Então, existem os stories que vão dar engajamento com quem já nos segue, existem os reels que vão propagar a nossa mensagem, a gente vai conseguir chegar em outras pessoas, né? Existe a caixinha de perguntas que vai trazer mais informações para a gente. Então, todos esses recursos, eles estão bem delimitados lá no Instagram. Para a gente ter acesso a tudo isso, a gente precisa de uma equipe competente, a gente precisa entender um pouco, né, do que a gente vai fazer no Instagram, e se a gente for contratar uma agência, a gente sabe que tem custo. E a gente precisa fazer o quê? Metrificar tudo isso aí. A gente precisa deixar bem claro até onde a gente pode ir, né? Quem serão os responsáveis por essas tarefas? Seremos nós? A gente tem tempo? Então, a gente precisa reservar um tempo. Tudo isso tem que estar bem estipulado para a gente. Eu, hoje, não trabalho com agência, tá? Porque eu já tive algumas decepções, contratei a agência e não estava gostando muito das postagens, estava achando uma coisa muito mecânica. Mas também porque eu não sabia nada de marketing, não sabia nada de Instagram. Então, realmente foi um serviço que não agregou muito para mim, e eu precisei cancelar, e precisei aprender a fazer um pouco disso, até para que, quando chegar num ponto que eu realmente não consiga mais dar conta, eu saber o que é que eu vou cobrar dessa agência, né? Quem vai ser o responsável pela tarefa, o que é que ele vai fazer e o que é que eu quero dessa empresa. Porque por mais que a gente pense assim, não, mas é óbvio que eu quero postagens bonitas, é óbvio que eu quero uma coisa constante, mas na empresa, nos negócios, o óbvio também precisa ser dito, entendeu? A gente precisa dizer, por mais que seja óbvio para a gente, para outra pessoa pode não ser. Então, aí eu volto à comunicação eficiente. Eu não posso presumir que a pessoa já saiba do que eu estou falando. Eu preciso deixar muito claro aquilo que eu quero, seja para o meu cliente ou seja para um prestador de serviço que eu tenha, certo? Então, vamos lá. Dúvidas? Tudo ok? Vamos lá. E aí, estabelecendo alguns mapeamentos, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar implementar algumas mudanças na minha empresa. E aí, minha gente, quando a gente fala em mudança, o que é que vocês pensam? Vixe, Maria. Eu penso nisso. E Eu olha que eu acredito. amo mudança, viu? Mas dá aquele medinho, né? A gente fica meio... Eu Mudança acredito nunca assim que Mudança é muito bom, mas dá trabalho. dá. É bom, Uhum, mas dá trabalho. isso. Oi, Ana. eu penso sempre assim, que mudança sempre traz uma evolução. Se Sim. você está fazendo algo, aí eu preciso mudar. Então, automaticamente é como se eu precisasse melhorar. Eu Uhum, acredito, eu vejo mudanças assim num ponto positivo. sim. Uhum. Adriana, o que é que você acha das mudanças? Você gosta de mudanças? Mudanças é necessário, né? Às vezes é necessário, porque o mundo ele sempre está se modificando e a gente tem que seguir, não necessariamente, mas às vezes seguir a mudança que está acontecendo no mundo, né? Aí Exato. é necessário. Uhum. E isso é muito latente hoje em dia, né, Adriana? Porque a gente percebe que a forma que a gente faz propaganda é diferente, a forma que a gente se É, comunica com o nosso cliente está diferente, né? A gente vê que o isso. Instagram está aí bombando. Quando a gente, muitas vezes, uma loja está com muito estoque, então ela quer, né, dar um jeito nesse estoque, ela vai para os stories, ela começa a colocar as propagandas lá, promoção disso, desconto de tanto, desconto daquilo.
Então, essa é a Isso, nova forma de nos comunicar com o nosso cliente, né? Quando a é gente verdade. pensa assim, que há 20 anos a gente tinha um cadernão que era chamado lista telefônica, minha gente, né? Então, assim, não adianta a gente brigar com a mudança. Eu tenho muito isso comigo, sabe? Existem alguns conceitos assim que dizem que os adultos não gostam de mudança. É difícil de mudar. Mas hoje em dia a ciência já comprovou que o adulto ele consegue sim continuar aprendendo. Ele consegue implementar mudanças na sua forma de pensar. Consegue se livrar das suas crenças limitantes. Basta que ele pare, né, seguindo alguma orientação, claro, porque isso não é uma coisa autodidata, que a gente olha um vídeo no Instagram e vai descobrir, ai meu Deus, é isso que está me parando e eu, a partir de agora eu estou me livrando disso. Não, não é dessa forma que acontece. A gente precisa sim de um acompanhamento, né? A terapia é a melhor delas. Então é necessário que a gente tenha assim esse acompanhamento, essa coisa mais de chegar junto para que a gente consiga mudar. E nos negócios principalmente. A gente sabe que algumas pessoas mais que já têm empresas mais antigas, né, têm aquela dificuldade de se adequar ao digital. Eu estava numa palestra numa cidade do interior e estava a filha do dono de uma gráfica lá. E o pessoal falando, ah, porque digital tem que estar no digital. E essa empresa ela estava no digital há pouco tempo, porque a filha desse dono dessa gráfica começou a trabalhar o Instagram da empresa. E quando o pessoal começou a dizer isso, ela olhou para o pai e pediu para falar. Gente, tá vendo, pai, que a gente tem que fazer isso? Olha, tá vendo, a gente tem que entrar no digital, porque a empresa tem 50 anos. Moço, foi tão engraçado o jeito que ela falou. Moço, a empresa tem 50 anos aqui na cidade. E hoje o homem estava dizendo, falando que precisava de alguma coisa, de imprimir panfleto. Ele disse, passa aqui na gráfica. Ele disse, é aonde? Né? A gráfica tal. Ele disse, tá, eu sei qual é, eu já ouvi falar, mas é aonde? Faz 50 anos que a gráfica está no mesmo lugar e o homem não sabia, entendeu? Então, se ele estivesse no Instagram, eu hoje vou numa loja, por exemplo, feriado aqui em Maceió. Tem feriado que algumas lojas abrem, outras não. Então, onde é que eu vou buscar se a loja está aberta? Eu vou lá no perfil dela do Instagram. Eu vejo o horário de funcionamento, eu vejo o endereço da loja, né? Então, tudo isso a gente precisa direcionar muito bem. Antes a gente ia na lista telefônica, ia no Google. Hoje a gente não vai mais no Google, porque se a própria loja tem o perfil dela do Instagram e ela não vai abrir naquele feriado, ela mesma bota a postagem lá, nos stories, né? E no feed. Então já fica muito simples para o cliente perceber se vai funcionar ou não, se ele vai dar viagem perdida ou não. Se eu for ligar para a loja e tal, e perder tempo, eu não consigo. Não consigo ter uma informação apropriada, não consigo ter uma informação num tempo hábil. Mas se eu for no Instagram, eu já tenho essa informação lá. E se a loja não tem um Instagram? Vocês veem uma propaganda aí, ah, não tem Instagram essa loja. O que é que a gente pensa numa loja que não tem Instagram? Está desatualizada, né? Né? Não passa muita credibilidade, não é isso? A Marília está dizendo aqui, hoje em dia eu só gosto de comprar online. Eu também gosto muito de comprar online. Eu só não gosto de comprar online, assim, roupas de tecido, tipo alfaiataria, né? Porque a gente precisa provar, né? Não é uma coisa assim que eu olho a calça e sei que a calça vai dar em mim. Mas uma roupa de malhar, por exemplo, né? Que não precisa tanta coisa assim. A gente sabe que o M ou G dá pra gente, aí a gente gosta de comprar. Sapato eu também não compro muito online porque eu fico com medo de não dar. Mas a maioria das coisas, meu marido compra muito online. Eu digo a ele que todo dia chega 3, 4 caixas aqui em casa, o pessoal da portaria já está, meu Deus, qualquer caixa que chega, vê aí se não é do seu Otávio, porque é muita coisa que ele compra. É muita, muita, muita mesmo. É impressionante. Aí, pois é, o online está por aí, né? Muito bem, deixa eu fechar aqui o chat para eu não. Ai, meu Deus, espera aí. Senão eu não vejo vocês. Chegou mais alguém aqui, Ana Paula. Vamos lá. Espera aí, viu? Mudanças, vamos lá. O que é que eu preciso mudar? Primeira coisa, eu preciso mudar o que não está dando certo, né? Eu preciso mudar problemas.
Vocês pensam em algum problema que esteja acontecendo no negócio de vocês e que vocês precisam mudar? O que é que vocês sentem de dificuldade? Alguém quer compartilhar? Oi, Ana Paula, Vamos lá, boa meninas. noite. Rejane, quer mudar alguma coisa no seu negócio, Rejane? Liga o microfone, Rejane. Eu preciso mudar muita coisa, viu? Muita coisa. Cita aí um exemplo. Eu acho que é a maneira de direcionar o meu trabalho para as pessoas. Eu acho que eu Aham. tenho que estabelecer novos procedimentos. Uhum. Você fala do digital, de publicar vídeos, como é que você deve comunicar o seu serviço para as pessoas? Isso. E aí? Comunicar mais, né? Porque eu sou Sim. travadíssima para isso. Aham. Então você acha que você precisa de mais constância, não é isso? Nessa comunicação com o seu cliente. Isso. Eu acho que todo mundo está precisando de mais constância. O que é que vocês acham, meninas? Eu estou, e vocês? Também. Também. Constância é uma coisa que dá trabalho, né, minha gente? Nem sempre a gente está com aquela cara maravilhosa para gravar o vídeo. Ai, vou lá, né? É tão difícil, né? E é isso que o algoritmo do Instagram gosta, tá? Ele gosta de constância, de saber que você tá sempre ali. Eu não sei se vocês já viram essas dicas, mas quando a gente posta, a gente precisa ficar pelo menos 20 minutos respondendo. Anota aí se não sabe disso, tá? Para aumentar a sua entrega orgânica. Eu não sou especialista em marketing, não, mas fico sempre observando essas coisas. Quando a gente posta, a gente precisa ficar pelo menos 15 a 20 minutos no Instagram, respondendo os comentários que vão aparecendo na nossa postagem, né? Nas mais recentes, por exemplo, respondendo mensagens anteriores, de postagens anteriores, e indo em pessoas do nosso mesmo nicho, que sejam maiores, e curtindo essas postagens dessas pessoas. Curtindo, comentando, enviando para alguém. Então, isso faz com que o algoritmo entregue mais o teu conteúdo a partir dessa sua interação. Porque o objetivo do algoritmo é fazer com que você passe mais tempo ali dentro do programa, dentro do aplicativo. Entendeu? Então, a tua entrega orgânica, ela aumenta mais se você tomar esse cuidado de fazer isso. Tá? É uma dicasinha que eu já vi, tá? Não sou especialista, mas já vi. Algumas pessoas já comentaram também que funciona e eu acabo seguindo, porque antes eu postava e esquecia. Ia dormir, sempre postava tarde da noite, e aí depois eu disse, meu Deus, é por isso que não está chegando. Quando eu ia ver os insights, não tinha nada lá. Pouca gente, pouca entrega, pouco engajamento, e não dava muito certo, né? Boa, Então, oi? boa dica. É interessante. Depois dá uma pesquisadinha aí para pegar outras coisas. Tem muita coisa interessante nisso aí. Eu não gosto muito de ficar sempre pegando muitas dicas de Instagram, porque eu me sinto muito presa, sabe? Eu fico meio, ai, me sentindo meio afogada de tanta coisa que a gente tem que fazer. Então a gente tem que priorizar o que é que a gente vai melhorar, que é o próximo ponto do slide, ó. Priorização de melhoria. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat para a gente ver. Ó, já vou testar a sua dica, Marília. Testa sim. Muito bem. Então, vê só, a gente tem que priorizar a melhoria. A gente identificou alguma coisa no nosso negócio que está precisando ser resolvida. Se de repente a gente percebe que existem várias coisas para serem resolvidas, a gente tem que priorizar aquelas que são mais urgentes. O que é que está demorando mais a acontecer no meu negócio? É a entrega do meu produto? É a finalização do meu serviço? Então, eu preciso escolher o que é que eu vou resolver primeiro. Por exemplo, eu tenho esse projeto das mentorias, das consultorias, e eu tenho uma empresa para cuidar, né? Que eu cuido junto com meu marido. Então, eu priorizo no meu dia. Quanto tempo do dia eu reservo para uma das empresas e quanto tempo do dia eu reservo para o meu outro projeto. Por quê? Dessa forma, eu não consigo sabotar, eu evito sabotar o que eu preciso fazer em um e o que eu preciso fazer no outro, né? A Micaele trabalha com 3 empresas, né, Micaele? Você costuma dividir quanto tempo do dia você tira para cada atividade?
Geralmente sim, a escola de idiomas aqui toma menos tempo, né? Eu faço só a parte do marketing, mais estratégia, configuração do site, mas as outras duas, geralmente eu divido assim entre manhã, tarde, outra, é mais ou menos por aí Uhum. também. Isso, perfeito. Pois é, então é uma priorização, né? A gente realmente estabelece os pontos que precisam trabalhar e vai dividindo isso ao longo do dia. É bem interessante. Vamos lá, continuando aqui. Então, feita essa análise, essa mini análise, tá, dos processos, eu sugeri aqui algumas técnicas, são duas, para que a gente implemente nos negócios. Não sei se vocês já ouviram falar na análise SWOT. Alguém já ouviu falar? Ainda não? Eu Vamos não. lá. Vamos descobrir o que é isso. É uma sigla com 4 palavrinhas em inglês, que quer dizer o quê? Strength quer dizer a força do seu negócio. Qual o ponto positivo? Micaela já ouviu falar, né? Qual é o ponto positivo? Qual é a força do seu negócio? Qual é a força da loja online, Adriana? É poder estar disponível o tempo todo. O cliente pode falar com você a qualquer momento, né? Você pode enviar o seu produto para as pessoas, pode, né, prestar um atendimento mais, como é que eu posso dizer, mais amplo, né? Se é que a gente pode falar dessa forma. Micaele, pode falar. Abre teu microfone. O SWOT é um amigo do peito. Muito boa ferramenta. Eu uso o SWOT até para decidir se eu vou comprar aquele sanduíche natural, se eu vou comprar sorvete. Sério? Eu digo, não, vamos fazer um SWOTzinho para ver isso aqui. Uhum. Muito bom, minha gente. Pois é, Guardem isso no é. coração. Isso, o SWOT é muito, muito bom. Gente, a gente pode usar o SWOT até para a gente, para analisar o nosso comportamento. Qual é a minha força? Qual é a minha fraqueza? Qual é a oportunidade que eu tenho na minha frente? Quais são as ameaças que eu tenho? Tenta usar isso até para vocês, tá? Mas vamos falar de empresa, né? Vamos lá. Senão aqui acaba virando uma sessão de terapia. Muito bem. Então, qual Mulher, é eu a não força? conheço. Iris, Oi, Rejane. eu não conhecia esse, não. Estou até anotando aqui, viu? Anota aí, anota direitinho que é muito interessante essa ferramenta. Você descobrir qual é a força do teu negócio, qual é a fraqueza, quais são as oportunidades que você tem e quais são as coisas que te ameaçam, tá? É muito interessante a gente conhecer esses 4 pontos do nosso negócio. Bem legal. Então, qual é a Misericórdia. fraqueza? É, então, qual é a fraqueza? Alguém sabe apontar alguma fraqueza do seu negócio? Acho que o meu tempo. No O seu tempo? meu negócio ainda sou só eu. E sendo Sim. só uma, acaba sendo uma fraqueza do meu negócio. Ah, entendi, entendi. Então, a sua equipe é você. Muito bem. Eu vou falar uma fraqueza do meu negócio. O É Equipe mercadinho, que chama, né? Eu eu presa, Equipe. isso, pois é. Eu também estou mais ou menos por aí. Então, gente, por exemplo, na minha empresa de internet, uma das fraquezas da minha empresa de internet são os provedores piratas, aqueles que não pagam imposto, aqueles que são chamados gatos netes, né? Aqueles provedorzinhos de bairro que realmente não paga nada a ninguém, não paga direito trabalhista, não paga imposto, faz o serviço de qualquer jeito e vende a conexão a R$ 30. Eu tenho o meu cliente que valoriza o custo-benefício, valoriza o bom produto, mas eu tenho o cliente que só quer saber de preço, né? Então, assim, fica naquela coisa. Cada um que chegue, que coloque um serviço mais barato, que o cliente não sabe fazer a conta. Gente, é impressionante como o cliente não sabe fazer a conta. O cliente quer vantagem, mas muitas vezes ele não sabe fazer a conta. Então, a gente precisa fazer por ele, a gente precisa mostrar. Porque quando um cliente meu fala, sua internet é R$ 80 e ali o concorrente está por 50. Aí eu faço a pergunta para ele: quando a sua internet cai, com quanto tempo ele resolve o seu problema? Às vezes passa 5 dias, 7 dias, 10 dias. Então faça a conta, você está pagando R$ 50 em 20 dias de internet, se você ficar 10 dias esperando um suporte, né? Então divida esses R$ 50 por 20 e divida R$ 80 por 30 dias, né? Porque o meu suporte ele chega em até 2 horas. Então, a gente precisa deixar muito claro isso aí. Quando o cliente não está vendo isso, não está sabendo fazer realmente aquela conta vantajosa para ele, a gente precisa deixar claro, a gente precisa mostrar para ele que o nosso produto é mais vantajoso desse ponto de vista, entendeu?
Então, muitas vezes a gente vai sim pegar ele, ó, senta aqui. É isso, tá? Para que a gente consiga mostrar o nosso valor, a nossa força, né? Quais são as oportunidades de negócio de uma loja online, Adriana? Quais são as oportunidades? São imensas, né? Você está sempre em aceleração, você está sempre tendo novas possibilidades, você está sempre recebendo novos produtos, você está bem próximo do teu cliente. Ele pegou o telefone, ele já está dentro da sua loja. Isso é uma oportunidade. É verdade. E assim, eu tenho a oportunidade de criar uma amizade com o cliente. Eu assim Uhum, tenho um leque de clientes já que já são bem agregados à minha loja. Isso é uhum. muito bom para mim. Isso, pois é, exatamente. Então, falando força, fraqueza, oportunidade e ameaças. Quais são as ameaças que os nossos negócios enfrentam? É importante que a gente veja isso, é importante que a gente não comece a procurar chifre em cabeça de cavalo, pelo amor de Deus, né? Porque a ameaça vai ter várias, mas a gente se importar realmente com aquilo que representa algum empecilho para o pronto desenvolvimento do nosso negócio. Então, é interessante que a gente fique atento, fique muito atento a isso também, certo? Vocês conseguem ver alguma ameaça do negócio de vocês, alguma coisa que complique o desenvolvimento da atividade? Por exemplo, Ana Clara. Ana Clara, eu acredito que tem que ter muita atenção com os produtos que você compra para o seu salão, né, Ana Clara? Certo. Isso, eu sou bem criteriosa. Os produtos que eu aceito aqui, eu procuro saber a empresa, a procedência, se já tem outras pessoas que usam, comentários, que eu só aceito produtos bem conceituados que também já são bem conhecidos, porque a cliente procura isso também, né? Um produto de confiança, e eu que vou passar essa confiança para ela. Então, eu tenho que adquirir coisas que me dê essa confiança para que eu possa passar para ela, né? Então, é isso. Exatamente. E uma vez que você atestar a qualidade do produto, que uma vez que Ana Clara em si disser esse produto é bom, e aí o cliente vai confiar Elas em quem? confiam. Elas Na confiam. sua A maioria das palavra? minhas clientes. É verdade. Né? Então a Eu gente só pode se responsabilizar por aquilo que a gente conhece. Então, existe um risco de você se deparar com um produto que não seja de uma qualidade tão boa e o seu nome seja envolvido nisso, né? Então a Isso. gente precisa tomar toda essa série de cuidados. A Adriana tem loja, a Marília, né, que faz bolos. Então a Marília ela é a responsável por todos os ingredientes que estão ali no bolo dela, entendeu? Então, é o nosso nome chega antes do nosso produto. Se a pessoa chega para você e pergunta, isso aqui é bom, e você diz que é, então ela está confiando em você, né? Não adianta, se o produto não for bom, você não adianta dizer, ah, não, mas me disseram que era bom. Não, mas eu perguntei a você. Então, o nosso nome chega na frente, né? E a ameaça é exatamente isso, a gente se responsabilizar por uma coisa que a gente não conhece, né? Então, fica complicado trabalhar assim. Então, a gente precisa estar atento a isso aí também. Vamos lá, próximo. Essa técnica aqui eu sou apaixonada por ela, que é a técnica do 5W2H. Já ouviram falar nessa também? Se não, já anota aí. Vamos lá, vamos destrinchar o que são esses 5Ws e esses 2Hs aqui. Muito bem. What, que quer dizer o quê? É uma sigla em inglês, tá, gente? Eu deixei aqui as palavrinhas em inglês, mas eu coloquei de forma mais clara, não simplesmente traduzir, coloquei de forma mais clara o que ela quer dizer dentro dos nossos negócios. O what quer dizer o quê, né? Que é o objetivo e a meta. O que é que você quer implementar dentro do seu negócio? Why, que é o motivo. Por quê? Por que você quer implementar determinado procedimento no seu negócio? Qual é o benefício que isso vai te trazer? Where, qual o local? Onde que isso vai ser feito dentro da sua empresa? Por exemplo, eu tenho o departamento de atendimento ao cliente. Então, eu estou percebendo que o meu departamento está recebendo muitas ligações, está recebendo muitas mensagens e não está conseguindo fechar isso em vendas. Então, eu preciso estabelecer algum procedimento para que essas vendas sejam mais convertidas, para que o percentual aumente. Eu preciso entender quais são os motivos alegados para que as pessoas não estejam comprando. Então, se eu tenho 20 atendimentos num dia e eu só tenho 2 vendas,
Então, eu estou com um rendimento muito baixo de conversão, eu estou com 10% apenas. Então, o que é que está fazendo essas outras pessoas não ficarem, né? Eu preciso entender. Então, eu preciso acompanhar isso para que essa conversão em vendas seja maior. Você, Adriana, que tem a loja online, muita gente manda mensagem para você e simplesmente do nada o cliente some, né? Ele não diz nem obrigado, né, gente? Isso acontece É com vocês. verdade, acontece. Meu Deus, eu fico passada, nem para dizer obrigado, vou ali e volto já. Não, não dá nada, né? Você fica ali sem saber se a pessoa vai voltar ou não. Então a Isso. gente pergunta, existem técnicas para a gente continuar essa conversa, né? Existe alguma coisa que você está procurando que você não viu nesse produto, não é verdade? Então a gente implementar isso para tentar continuar recebendo informações desse cliente, né? Eu acho que tem algum microfone aberto que está dando um retorno aqui. Deixa eu ver. Acho que é o meu. Vamos lá. Continuando aqui. Então, onde que eu vou implementar o procedimento? No local ou departamento da minha empresa. Quando isso vai acontecer? Vai ser uma mudança, um procedimento que vai durar um dia só? Ou vai ser um procedimento que vai ter alguns dias? Então, eu preciso estabelecer um cronograma para que isso seja feito. Se eu preciso que a minha equipe de vendas converta mais vendas, não vai ser um atendimento apenas, um workshop que vai fazer com que eles realmente convertam mais. Então, eu preciso estabelecer um cronograma de treinamentos, de aulas, de acompanhamento, de mudança desse percentual, se ele está crescendo, se ele está diminuindo. Então, eu tenho que fechar um cronograma para que isso seja bem respeitado, dentro do possível, de um tempo hábil, né, para que a gente consiga, de fato, chegar ao objetivo final. Quem vai ser o responsável por esse atendimento? Gente, eu estou citando meus exemplos, mas vocês fiquem à vontade, tá? Se quiserem acrescentar alguma coisa. Ou algum exemplo do negócio de vocês. Então, quem é o responsável por esse atendimento? Por esse curso, né? Por esse workshop que vai fazer essa equipe desenvolver esse trabalho de vendas melhor? É um responsável ou é uma equipe de treinamentos? Preciso deixar isso claro. Como isso vai ser feito? Qual é a atividade? Qual é o processo que vai ser feito para que essa equipe seja melhor qualificada, para que ela consiga chegar a esses resultados? Ela vai ver aulas online? Ela vai receber uma consultoria? Vai passar por um treinamento em vendas? Então, tudo isso a gente precisa, né, respeitar e escolher o que é que funciona para a minha empresa e o que é que não funciona. Se de repente eu já utilizei alguma tática dessa e não funcionou, eu vou mudar. Então, eu preciso estudar bem o que é que eu vou fazer nisso aí para alcançar esse resultado. E quanto isso vai me custar? É caro, né, gente, a gente estudar? A gente precisa investir bastante em estudo, a gente precisa se atualizar, então a gente precisa estar muito atento ao custo de tudo isso para a gente, não é verdade? Entendeu? Então, assim, vocês conseguem pensar alguma coisa no negócio de vocês que vocês implementem essa técnica 5W2H? Tá bom, Rejane, tem aula de inglês? Vai lá. Micaela levantou a Uma mão. foto. Vamos Quando- tirar Ela quer tirar foto. Ah, sim, tira foto. Deixa eu... Por É isso que eu estou mesmo? precisando. Ah, vamos lá, então. Espera aí, viu? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para a gente conseguir tirar a foto. Gente, Eita, é mesmo, né? desculpa. Nada, meu amor. Acho que é isso. Imagina. Marília, consegue abrir a câmera para a gente tirar uma foto lindona? Ajeitar meu cabelo, ver aqui qual é o meu melhor lado. Deixa eu parar aqui. Espera aí. Vamos lá. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e já. Muito bem. Meninas, obrigada pela companhia de vocês, que eu vou para o meu Obrigada a terceiro você, round. meu anjo. Ó, terceiro round hoje, ó. Muito bem, vai lá. Prazer, Rejane. Tá, Pra- prazer todo mundo. Iris, depois Obrigada. passa o Instagram para elas, para a gente se seguir. Sim, sim, Eu vou sim, botar passo aqui sim. no chat, tá? Coloca aí, coloca aí. Tudo certo. Beijo, meninas. Beijo, amor. Então, meninas, deixa eu ver aqui. Ainda tem mais alguma coisa que... Peraí, viu?
tô saindo. Tá joia, obrigada. Espera aí que eu vou compartilhar de novo, falta um exemplo aqui, tá? Espera aí. Ui, como é que sai desse negócio aqui? Meu Deus, cadê eu? Me perdi. Compartilhar. Aqui. Ai, meu Deus do céu, e agora? Vocês estão vendo minha tela? Eu estou vendo, sim. Tá pequenininha, né? Sim. É. Tá, eu vou deixar assim mesmo, senão eu vou me embananar aqui. Então, eu peguei alguns exemplos aqui, ó. A gente falou antes, né, dos 5 Ws, 2 H, certo? Objetivo, motivo, local, data, responsável, atividade e o custo. E agora, eu trouxe um exemplo prático, tá? De como a gente pode determinar o que é que vai ser feito. O que é que vai ser feito? Uma capacitação da equipe de atendimentos. Peguei um exemplo aqui básico. Capacitação da equipe de atendimento. Por que essa equipe vai passar por essa capacitação? Para diminuir as reclamações. Então, eu já analisei que esse setor está recebendo reclamações, certo? Então, por que é o motivo? Né? Por que isso vai ser feito? Para diminuir essas reclamações. Onde vai ser feito? Na unidade Maceió, hipoteticamente. Quando? No mês de setembro. Identifiquei, eu tenho que traçar um plano logo imediato para que isso seja cumprido, não é verdade? Quem é que vai fazer isso? Um especialista em comunicação. Inclusive, se quiser me contratar, tá? Para melhorar a equipe de atendimento, fiquem à vontade. Como isso vai ser feito? Um treinamento online, pode ser presencial também. E quanto vai custar? Aí vai depender da necessidade da equipe. Então, isso pode ser implementado em qualquer etapa do negócio de vocês, certo? Vocês vão escolher o que é que precisa melhorar, o que é que precisa ser feito, como vai ser feito, onde e quanto isso vai custar para vocês, certo? Então, tudo isso a gente pode sim colocar na ponta do lápis, enxergar melhor. Eu sou muito visual, não sei vocês, mas eu sou muito visual, eu gosto de olhar no papel. Eu tenho mais facilidade de trabalhar com mapas mentais, que é onde eu lembro, onde eu anotei cada coisa. É até uma técnica de estudo minha. Eu costumo anotar as coisas de forma colorida. Eu anoto o pensamento geral e saio pegando algumas setinhas, rosa, azul, sabe, verde, e eu consigo lembrar bem, né, quando eu faço esses mapas mentais. Serve para algumas pessoas, para outras nem tanto. Então, muito bem. Esse é o meu agradecimento, né? E a comunicação final que eu quero passar para vocês é que a gente está abrindo as inscrições para a nossa mentoria em grupo, certo? E quais foram os assuntos que mais chamaram a atenção, que mais despertaram interesse nesses 2, 3 meses de aula que a gente vem dando aqui na comunidade? Foi o assunto de vendas, atendimento ao cliente e a comunicação eficiente. Então, para vocês que queiram mais informações, a gente vai ter 6 encontros online, com conteúdos específicos que podem ser mudados de acordo com as sugestões de vocês, dos seus negócios, e 2 encontros individuais. Um em que a gente vai pegar algumas informações, tá, de vocês, o que é que a gente precisa trabalhar, vou colocar isso no grupo, só vocês estão sabendo agora, tá? Uma novidade que eu estou lançando agora. Primeira mão, né? Em primeira mão, exatamente, tá? Então, esses encontros individuais, eles acontecem para que eu tenha um briefing. O que é esse briefing? É onde eu vou pegar todas as informações sobre o negócio de vocês, todas as dúvidas que vocês tiverem para que a gente trabalhe. E, ao final dessa mentoria, a gente vai fazer uma avaliação do que vocês conseguiram implementar e do que não conseguiram. E, a partir disso, a gente traçar novos rumos, tá bem? Amanhã eu vou estar colocando isso lá no Instagram, nos nossos stories, inclusive comunicando o preço, a duração. São 6 encontros online e acho que em torno de 1 mês e meio deve durar essa mentoria, certo? E a gente vai colocar novas informações para aqueles interessados, tudo bem? Então, Tudo bem. Eu quero agradecer demais a participação de vocês hoje. Deixa eu interromper aqui a gravação. Interromper compartilhamento. A gravação, meu Deus, eu parei. Não, vou parar agora. Espera aí, viu? Interromper gravação.